acontece uma série evangelística na igreja, vem à tona a mesma preocupação. O que vamos fazer com as crianças? O ensino das crianças é uma preocupação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, seguindo as instruções de Deus para os hebreus, em Deuteronômio 6, no versinho de 6 a 8. E também o exemplo de Cristo, quando ele chamou as crianças para si e disse: "Deixai vir a mim os pequeninos", em Lucas 18, 16. É triste ver que em muitos lugares as crianças são deixadas em segundo plano. O foco evangelístico tem sido mais marcante em relação aos adultos e por isso as crianças são vistas como empecilhos para que esse objetivo seja alcançado. Então, as crianças são colocadas em algum lugar para serem cuidadas e entretidas e não atrapalharem os adultos. No entanto, elas também precisam da salvação e devem ser incluídas nos programas evangelísticos oferecidos pelas igrejas. A escritora norte-americana Ellen White, no livro Conselhos sobre Escola Sabatina, diz que não descanse até que cada criança de sua classe tenha sido levada ao conhecimento de Cristo. O evangelismo infantil é um meio pelo qual podemos levar a palavra de Deus para as crianças, não é, Samuel? Em todos os lugares, com o objetivo de mostrar o caminho da salvação e ajudá-las a tomarem a decisão de permanecer ao lado de Cristo. Existem alguns programas bem interessantes para apresentar as verdades bíblicas para as crianças. Um deles é o Desafio 1 mais 1 Kids, que o Samuel está segurando aí. Através das cores, as crianças conhecem o plano da salvação. Outro programa é a Feira de Saúde. A Feira de Saúde é um meio bem interessante e atraente para alcançar a mente e o coração das crianças, assim como das famílias. É um projeto importante. Com as atividades lúdicas que são realizadas na Feira de Saúde Kids, as crianças sentem motivadas a mudarem alguns hábitos e a adquirirem outros hábitos saudáveis. A recepção Kids é uma das necessidades da nossa igreja, porque as crianças elas precisam ser bem recebidas, sentir acolhidas. Quando as crianças chegam na igreja, queridos, e quando elas são abraçadas por pessoas queridas, é como se fosse o abraço de Jesus que elas estivessem recebendo. Mais um programa bem conhecido e antigo na igreja é a Escola Cristã de Férias. É um programa que acontece nas férias com duração de mais ou menos 5 dias e envolve ali várias pessoas na equipe de apoio que vão contar histórias, realizar trabalhos manuais com as crianças, jogos. As crianças gostam bastante. Existe também o Pequeno Grupo, que é um projeto muito interessante para envolver as crianças da igreja e seus amigos não adventistas para estar mais perto de Jesus. Ali acontece louvor, oração, estudo da Bíblia, dinâmicas e atividades manuais. O evangelismo público é um meio pelo qual as crianças da comunidade são levadas à igreja, estudar a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, as doutrinas da igreja. E as crianças em volta da igreja, elas conhecem a igreja através do evangelismo público e tomam uma decisão ao lado de Jesus. Já na classe bíblica, acontece o preparo das crianças para o momento do batismo, através do estudo mais apurado das Escrituras e também das doutrinas da Igreja Adventista. O Ministério da Criança, queridos amigos, reuniu todos esses programas e criou o projeto Missão ID, que é infância dedicada ao evangelismo. Bem, Missão ID oferece a oportunidade de realizar esses programas com o auxílio dos pais, com a participação dos professores e também das crianças. É só escolher o melhor projeto que atende à sua realidade e mãos à obra. Motivar as crianças a serem discípulos de Jesus aqui na Terra e a seguir também a ordem do Mestre. Ide! Você vai encontrar, queridos,
todas as informações desse rico projeto na sua associação. É um projeto muito especial, tenho certeza que você vai gostar. Agora, o programa deve ser realizado, o programa evangelístico, né, seja ele qual for, deve ser realizado de acordo com uma ordem de planejamento. Ele deve ser bem planejado e tem uma ordem, uma sequência, uma estrutura. Primeiro é a recepção. Organizar a recepção com pessoas simpáticas, agradáveis, gentis, recebendo as crianças com um sorriso e atendendo as crianças em todas as suas necessidades, no período em que elas estiverem na igreja ou no local do evangelismo. O momento do louvor é uma bênção para alegrar, socializar e preparar o coração das crianças para a mensagem principal. Além disso, a música é um recurso poderoso para ajudar as crianças a fixar na mente conhecimentos importantes, de forma simples e bem gostosa. Faça uma seleção prévia das músicas que serão usadas e que sejam próprias para a criança. Providencie com antecedência um aparelho de som ou músicos para acompanhar os cânticos na sua igreja. Oração. É a hora de ensinar para as crianças que orar é conversar com Deus como a um amigo. Desta forma, teremos mais intimidade com o nosso Criador. No início, o professor ora e as crianças repetem. Depois de um tempo, o professor pode dar oportunidade para que elas orem sozinhas. Uma urna pode ser preparada para colocar os pedidos e os agradecimentos que as crianças podem trazer de casa já escritos ou escrever na hora. Bem, passamos então para o estudo da Bíblia. E a melhor maneira de estudar a Bíblia com as crianças é através das histórias. Muitos conhecimentos bíblicos podem ser transmitidos através das histórias, que não devem ser longas. É importantíssimo seguir uma sequência. E para isso, quero sugerir para você usar algum material de estudo que tem na associação, ou você pode montar o seu. O jeito de ser, a expressão corporal, o carinho e especialmente o tom da voz são os grandes diferenciais para se contarem histórias. Desafiar as crianças a decorar alguns versos ou até mesmo capítulos da Bíblia pode ser bem interessante. O momento do apelo. O momento do apelo é um momento muito especial para tocar o coração das crianças. Então, nunca termine sem fazer esse momento do apelo, para que eles tomem a decisão no seu coração ao lado de Jesus. Separe alguns minutos para perguntas e respostas e atividades de fixação. Ou então, atividades manuais relacionados ao tema estudado. Bem, chegamos ao encerramento do programa. Cante, faça uma oração final, bem no horário marcado, para que os pais não fiquem esperando. Deixe tudo preparado, professores, para não dar correria ou esquecer de algo bem importante. Queridas, não há limites para o evangelismo infantil. Ele pode ser realizado na igreja, nas casas, escolas, hospitais, nas praças, embaixo de árvores e até mesmo na rua. Onde houver uma criança, ali existe a necessidade de falar e ganhar, não apenas uma vida para a eternidade, mas um discípulo para Jesus aqui na terra. Através das crianças, famílias inteiras podem ser alcançadas e trazidas para Cristo. Qualquer pessoa pode ser um evangelista, desde que ame crianças e esteja disposta a realizar essa grande tarefa. É Deus que nos convida e capacita, por isso não precisamos ter medo. Evangelizar crianças é uma tarefa muito especial e requer preparo. Então, aqui vão algumas dicas importantes para vocês. Bem, como qualquer trabalho para o Senhor, a primeira coisa que precisamos fazer é intensificar a nossa comunhão com Jesus e viver de acordo com os princípios bíblicos. Lembrem-se que as crianças aprendem, a princípio, por meio da observação e, em seguida, elas aprendem pela repetição. Nós somos exemplos para as crianças, portanto, nós precisamos tomar alguns cuidados muito importantes em relação à nossa postura.
elas observam o nosso jeito de falar, vestir, agir. As crianças nos copiam. Outra dica é que precisamos ser responsáveis, amorosos e humildes para ouvir conselhos, sempre procurando conhecer mais sobre as necessidades das crianças e também conhecer as escrituras sagradas. Ao contar as histórias, nós precisamos usar uma linguagem simples, um tom de voz agradável e ter sempre um sorriso no rosto. Será necessário dispor de tempo, esforços e, em alguns casos, até recursos financeiros. Então é fundamental ter o apoio dos pais e também dos líderes religiosos da sua igreja, da sua congregação, para que inspirem confiança. O evangelismo público, amiguinhos de oração, é um evangelismo muito especial, diferente. Cada criança se compromete a ser um missionário, orando e realizando ações, a fim de levar Jesus para os seus amigos. O programa foi preparado para ajudar as crianças a conhecerem o plano da salvação e as crenças fundamentais da Igreja Adventista, enquanto os pais participam das reuniões de evangelismo para os adultos. O evangelismo Amiguinhos de Oração, ele é muito especial, porque vai envolver as crianças, não é, Sami? É. E o Sami gosta muito dos Amiguinhos de Oração e já até participou na igreja dele. Por isso é que ele está aqui participando conosco desse treinamento. Existem alguns passos que nós precisamos seguir no evangelismo Amiguinhos de Oração. E o primeiro passo é lançar esse projeto para as crianças, é desafiar as crianças a trazer os seus amiguinhos para Jesus. As crianças vão ganhar um aviãozinho que elas vão montar, né, Sami? E vão colocar o nome de 2 amiguinhos, por quem elas vão orar e vão trabalhar para que esses amiguinhos também conheçam o amigo Jesus e possa fazer parte dessa grande família que é a igreja. Sami, você tem uma caixinha de presente aí. Posso abrir essa caixinha para a gente ver o que tem nessa caixinha? Pode. Olha só, gente, nessa caixinha, que é o nosso grande presente, nós vamos entender que não existe presente maior e melhor do que Jesus. Jesus é o nosso maior e melhor presente. E é por isso que nós precisamos dar esse presente para os nossos amigos também. E o Amiguinho de Oração vai dar oportunidade para cada criança conhecer a Jesus através desse evangelismo maravilhoso. Quando a criança aceita ser um amiguinho de oração, sabe o que vai acontecer? Ela vai escolher 2 amiguinhos por quem orar, vai preencher um formulário dizendo: eu aceito ser um amiguinho de oração, e ela vai se envolver totalmente nesse projeto. O terceiro passo do projeto Amiguinhos de Oração é enviar um cartão convite bem bonito para os seus 2 amiguinhos, convidando para uma refeição, que pode ser um almoço, um piquenique, pode ser um lanche da tarde. Esse encontro vai ser um encontro muito especial, onde vocês vão conversar, brincar, se relacionar e também falar de Jesus, desse amigo maravilhoso. Nesse encontro especial, as crianças vão convidar os seus amiguinhos para participarem da classe bíblica que você, professor, vai preparar junto com as crianças da igreja. E aí, nessa classe bíblica, vocês vão estudar, vão fazer um estudo bem legal, onde as crianças vão conhecer mais sobre Jesus e as histórias bíblicas. Então, passamos para o 6º passo. Depois que as crianças participarem da classe bíblica, conhecerem mais sobre Jesus, e é o momento, então, da colheita. Você vai preparar um programa especial que vai durar em torno de 10, 11 dias, noites pode ser, aonde as crianças vão assistir uma série evangelística. É tempo de descobrir e decidir. E aí, nessa série evangelística que já está gravada, vocês vão fazer o apelo para que as crianças entreguem o coração a Jesus. E é nesse momento onde as crianças já estão preparadas que vai acontecer uma linda cerimônia batismal. E as crianças terão a oportunidade de conhecer a Jesus e se tornarem amiguinhos de oração também. E agora participar da classe bíblica. Professores, esse desafio é um desafio muito importante. Você precisa aceitar ser um evangelista, trazer crianças para Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, para cumprirmos uma grande missão. Professores, e aí, vocês entenderam
Compreenderam como é fácil realizar o evangelismo amiguinho geração? Vamos recapitular os passos então? Primeiro, lançamento para as crianças. Você vai reunir as crianças, os pais e vai explicar como é o projeto Amiguinho Geração. Segundo, as crianças vão preencher um formulário e marcar o nome de 2 amigos por quem eles querem orar e apresentar para Jesus. Terceiro passo, enviar um convite, fazer uma visita, enviar um convite para que eles possam participar juntos de uma refeição e as crianças vão apresentar Jesus para os seus amiguinhos e vão convidar os seus amiguinhos para a classe bíblica. E é na classe bíblica que eles vão estudar as verdades bíblicas, vão se aprofundar e depois, por último, tem a semana da colheita, que é aquele momento do apelo para as crianças se entregarem para Cristo e a grande festa batismal. Eu espero que vocês tenham entendido e sintam o desejo de colocar esse evangelismo em prática aí, na sua igreja. Bem, eu finalizo dizendo que Deus te escolheu, querido professor, professora. Deus está te chamando hoje para ser uma evangelista, para trazer crianças para Jesus. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos. E aí, você aceita o convite? Então ore a Deus e escolha os melhores métodos para evangelizar crianças. Analise qual se encaixa melhor no seu perfil e descubra novas estratégias para não perder nenhuma oportunidade. Espero que você tenha chegado ao final desta aula com motivação necessária para realizar esse trabalho tão importante de levar o Evangelho a muitas pessoas por meio das crianças. E eu quero ler para vocês mais um texto muito importante da escritora Ellen White, que está lá no livro Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, na página 230. Todo professor cristão deve possuir inteligente conhecimento do que Cristo é para ele individualmente. Deve saber fazer do Senhor a sua força e eficiência, saber entregar a guarda da sua alma a Deus, como a um fiel Criador. De Cristo procede todo o conhecimento essencial a habilitar os mestres a serem cobreiros de Deus. A nossa missão deve ser compartilhar a palavra de esperança a esta geração e influenciar a próxima. As crianças são as mais doces criaturas de Jesus. Por isso, nós precisamos encontrá-las, levá-las a Cristo e fazer com que sejam verdadeiros discípulos do Mestre. Espero que você tenha chegado ao final desta aula com a motivação para realizar a sua missão. Um grande abraço. Valeu, Samuel! De nada.